Olá, bom dia. São 6h05 da manhã do dia 23 de dezembro de 2022. É uma sexta-feira. Santo, santo e santo, bom dia. Quer dizer, obrigada. Felicidade. Não. O que eu deveria desejar? Puxa vida. Faltando 8 dias. E 8 dias para o ano se encerrar. O mês terminar. Eu só tenho que... Puxa, eu tenho tanta coisa para falar. Mas eu poderia resumir tudo isso naquilo que eu ainda não estive a terminar. É verdade. E o que seria? Seria de fato participar, sim, participar da vida que Deus, quer dizer, que Deus esteve a me convidar. Mas como isso iria se dar? Deus disse, vamos um mundo preparar. Santo. Eu fiquei a imaginar assim, sim, porque estamos no espaço, no universo, conectados, ligados. Quer dizer, estamos assim muito bem apessoados, quer dizer, representados, assentados. A questão é que Deus me disse, para que ter um mundo tão limitado? Eu disse para Deus, como assim limitado? Eu moro no espaço. Bem verdade, que é quadrado. Também tem planeta dos lados. Quer dizer, tem uma bola. Quer dizer, mas Deus disse, não estou a... Eu não estou a entender a dimensão do que você quer me dizer. Eu disse para Deus assim, olha, eu moro num lugar. É uma bola dentro de um lugar que tem outras bolas que estão a aproveitar a luz que se diz solar. Tem até uma luneta lá e que pode nos dar alegria de colocar a cara pro ar. Tem até endereço que eu posso dar. Mas Deus disse muito pouco. Muito limitado, muito pouco. Você estar a se conformar? O que eu poderia falar? Sim, nem todo mundo tem casa para morar. Nem todo mundo. Quer dizer, quantos gostariam de ter a felicidade, de ter um endereço para dar? Quantas coisas. Mas Deus lá. Braço cruzado. Está conformada? Eu disse. Até há pouco eu estava. Eu estava conformada, assentada, apessoada. Eu estava. Mas ele me disse. O que mudou? O que mudou? Tu viras para minha cara. Me diz que é limitado. Que isso é assim tão pouco, tão pouco, tão pouco. Você ficar num quadrado? E agora quer que eu levantei cajado. Naquele momento Deus me deu um abraço. Cajado? Eu disse. O problema é que eu levantei cajado para todo lado. Aí Deus disse assim: você se sentiu assim? O corpo ficou confortável? Contando cajado? Sim. Eu disse, o corpo
corpo ficou confortável. O problema é que eu resolvi ter corpo dobrado. Deus disse: dobrado em que proporção? Eu disse: na proporção da multiplicação. O Senhor não colocou limite, não. Deus, Deus sentou, me convidou para estar ali. O quê? Ali ao seu lado. Eu sentei logo do lado. O quê? Tanto cajado, tanto cajado, tanto cajado. O meu corpo sendo multiplicado, 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 multiplicado. Por que que eu não iria aproveitar? O quê? Para colocar os pés. O quê? Assim, do lado. Aí naquele momento, Deus disse assim: e aí? O que você estará achando da visão daqui? Santo, naquele momento, eu não estava achando nada até aquela hora. Não, eu estava gostando, tinha cajado para todo lado, mas eu estava ali, o corpo descansado. Ai, puxava aqui, querendo dar um jeito. Mas quando Deus levantou a questão que eu fui olhar, eu era um problema em todo lugar. O quê? A proporção que eu estive a me multiplicar, cajado, mais cajado, mais cajado, mais cajado, eu era um problema em todo lugar. Eu era um problema só de pensar. Eu era um problema no pensar. Eu era um problema em pensar. Eu era um problema em todo lugar. Mas aí Deus me disse assim: olha, se teve a capacidade de se multiplicar ao ponto de uma expressão aritmética você conseguir formar, por que não aproveitar tudo isso que eu estou a lhe dar? E quantos universos você é capaz de formar? Eu fiquei pensando. Não, eu fiquei pensando mesmo que seria bom. Não, que seria bom eu criar ambiente propício. Quer dizer, propício. E naquele momento é que a língua começou. O quê? Sim, a desatar. A desatar, 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 desatar. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, tem uma música que diz: vou dar a volta no mundo, eu vou ver o mundo girar. Mas quando eu falei assim, que eu ia dar a volta no mundo, ver o mundo girar, Deus disse assim: olha, cuidado. Nem em todo lugar fala essa mesma língua que você estará a usar para... Sabe como é que é tanto cajado você levantar essa expressão aritmética toda bacana, corretinha mesmo, você levantar? Cuidado, porque tem língua aqui, língua acolá, língua aqui, língua acolá, e uma torre de Babel você não encontrar. Eu disse para Deus, olha, eu vou experimentar. Fui dar a volta no mundo. Aí era tanta língua, tanta língua, tanta língua que eu precisava desatar, que eu resolvi criar estrada. O quê? Sim, eu criei estrada, eu fui sinalizar, fui colocar ponto de interrogação aqui, exclamação lá, era um tal de ponto de segmento, quer dizer, ponto de segmento eu não quis usar, era uma complicação colocar ponto de segmento, ponto de segmento. Aí eu falei assim, olha, não, eu tenho que de fato me organizar. Era uma confusão. O que, menino apitar? Pipi. O que, quando eu vi o menino? O que? Apitando. Pi, 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 pi. E eu ali, estrada formando. Eu logo disse: não, peraí. O menino fez pip. Parece tudo ali. Tudo parou. Zero hora. Tudo parado. Eu fiquei assim, o que com o pensamento ali, ó, assentado. Aí eu disse, santo, vou de fato pensar, sim, num universo quadrado.
Não, eu preciso pensar num universo quadrado e muito limitado. Mas um universo capaz de soltar, quer dizer, saltar, quer dizer, pular, quer dizer, desprender. Se universos capazes de se reconhecerem. Era isso que o menino estava a fazer. Quando ele estava me dando a oportunidade de entender aquilo tudo que eu estive a fazer. Parei. Um texto. Não, um texto eu formei. Eu logo pensei assim, não, se eu colocar essa história de ponto de segmento cá, não sei, pode complicar. Aí eu resolvi voltar. Porque, sim, muito texto, já tinha muito texto lá, com ponto de segmento aqui, era vírgula, tal. Eu falei, ó, essa história de ponto de segmento não dá, não. Muita gente tem dificuldade mesmo do pensamento alcançar. E se eu colocar essa história de ponto de segmento, olha, não vai dar não, porque eu sei aquilo que eu estou a realizar. Mas pode ser que quem esteja lá não alcance. Aí eu voltei. O quê? Sabe como é que é voltar? Voltei. Aí vai tirar tudo quanto é ponto de segmento. Quando tirou o ponto de segmento, o menino começou a apitar. Pi. E os textos ali. Parecia carro. Pá. Aí eu gritei de novo. Pá. O menino parou. Aí eu falei, poxa vida. Podem reclamar da ausência do ponto de segmento. Mas se levantar algum cajado para levantar a ausência do ponto de segmento, eu vou aproveitar e vou dar uma boa faxinada nesse lugar. Aí eu vou colocar textos e mais textos e mais textos e mais textos e mais textos para a compreensão alcançar. Que o ponto de segmento é se a gente desejar, cajado levantar. Aí eu fui. Ok? Sim, eu fui pegar ponto de segmento. Quando eu compreendi a utilidade do ponto, o quê? Aí eu disse, santo Deus, eu posso colocar ponto, o quê? No cajado, interrogação, vai virar. Aí se eu pegar um graveto aqui, um graveto acolá, é interjeição. O quê? Coloco interjeição aqui, vou interjeição acolá. O quê? Sabe como é que é? Meu sonho. Aí eu pego o ponto aqui, pego emprestado, me emprestar aqui, formo 2 pontos aqui, o quê? Aí eu pego o pauzinho, o quê? Aí eu pego o pauzinho, viro o travessão, 2 pontos, conversa diário. Aí eu logo vi, o quê? Gente levantar. O quê? Texto. Cada texto, vida, e mais vida, e mais vida, e mais vida se dá. Gente em todo lugar, gente em todo lugar. Logo tive a visão que Deus esteve a me dar, das ossadas. Eu disse, santo Deus, não é que esteve a funcionar. Deus disse, não é bom, minha filha, você ficar tão isolada nesse lugar, não. Não é bom, não. Porque a amizade, minha filha, você não buscar. Por que não encontrar pontos comuns para você, de fato, juntar? Por que não pegar uma travessa? Quer dizer, uma travessão, um travessão, 2 pontos. Por que não se dar uma oportunidade de você poder sentar numa boa mesa com a família? Eu fiquei pensando que seria bom mesmo um bocado. Eu falei, puxa vida, mas se eu for pensar no tanto de convidado, o quê? Do tanto de texto formado, sim, sabe como é que é? Um traz outro, não, encontrei ele estava lá, estava isolado, aborrecido, estava entristecido, estava hospitalizado, Aí eu disse assim, eu vou ter que aproveitar, não vou trabalhar esses dias tudo, antes do Natal formar para a cadeira.
Não, cadeira de fato, sabe como é que é? Eu vou criar. Não, eu vou criar uma oportunidade de cada um, se encontrar, cada um encontrar a cadeira que eu vou enviar. Aí eu logo entendi assim, puxa vida, o menino esteve a caprichar. Olha o trânsito, trânsito livre. Cada um chegava com sua cadeirinha. O que era só soprar o papelzinho lá, tufo. Ai, senti um alívio. Aí eu disse assim, santo, mas hoje é um dia assim tão complicado. Muita gente já está pensando naquilo que será ofertado. Peru para todo lado, peru para todo lado, peru para todo lado. Aí eu disse assim, santo, eu não sei não se é bom eu falar em missa de galo. O quê? Eu disse? Ah não, olha, esse negócio de ter peru para todo lado. E se eu abrir conversação de missa de galo, não, eu vou levantar cajado. Mas o menino chegou, o quê? Com o apito quebrado. Parecia revoltado. Eu logo me vi, o quê? Na cena do templo. O quê? Sim, disse que o homem chegou lá, jogou isso pra lá e tal. O menino chegou revoltado, apito quebrado. Aí eu disse assim, olha, eu tô com medo até de falar de missa de galo. Será que é bom de fato eu avisar os convidados? Que de fato é algo assim. Será que é bom eu falar que o peru está queimado? Aí o menino, o quê? Pegou o apito, jogou de lado. Aí disse assim, o peru está queimado? Eu falei assim, é porque Deus disse para eu, de fato, fazer tanto trabalho, que eu deixei o peru de lado. O peru, não sei, eu acho que não sei. O menino então disse assim, santo Deus, o peru está queimado? Aí ele disse, pegou o apito quebrado, o quê? O que? Sopro para todo lado, sopro para todo lado, sopro para todo lado. O que? Pão vivo. Pão vivo multiplicado, pão vivo multiplicado, pão vivo multiplicado. Aquilo foi uma coisa maravilhosa. E pão, o que? Os convidados, o que? Pareciam que estavam assim encantados. Aí eu disse, meu Deus do céu, que menino danado. Transformar cada sopro enviado por pão. Pão multiplicado. Quando estava ali tanta gente, o que? Pão. Aí eu disse para o menino, já vão abrir reclamação. Vão dizer que lá na cena da multiplicação tinha peixinho de montão. Pra que eu fui falar em peixe? O quê? Parecia de fato que o reino das águas estava a chegar. O quê? Tinha peixe frito, peixe assado, peixe cozido, muqueca, tinha de um todo, cada um com seu prato. E eu ali, a imaginar, quem iria se importar com um peru para a gente rasgar, podendo ter aquilo tudo que o homem divino, maravilhoso, esplendoroso estava a dar? Quem iria? Aí quando eu imaginei que estava faltando a água, o vinho, ali esteve a brotar. O quê? No lugar que cada um estava. Ali aquela taça maravilhosa multiplicava. De repente uma mesa, cada um numa sua mesinha. O quê? Ali, uma mesinha quadradinha. Naquele momento foi a beleza. Não, a beleza total do lugar. O quê? Ruas e mais ruas, ruas e mais ruas, ruas e mais ruas e casinhas. Cada um era uma casinha sem nada faltar. Tinha vinho, tinha água, tinha comida, tinha tudo. Uma coisa maravilhosa. Aí eu fiquei pensando assim, só falta mesmo cada um poder, sim, celebrar,
cantar. Naquele momento, a família sagrada esteve a entrar. O quê? Logo imaginei o rei Davi. O quê? Sim, com a arca, a celebrar a beleza. A beleza que é você poder estar num lugar onde você sabe que a sua identidade está. A família esteve a entrar com os salmos. Parecia que o próprio Asaf resolveu, de fato, salmos e mais salmos e mais salmos ofertar. Anjos! Anjos pareciam pipoca. O quê? Pipocando aqui, pipocando acolá, pipocando, pipocando. E música, flores e mais flores e mais flores e mais flores, lírios e mais lírios e mais lírios. E aquelas pessoas lá, que há pouco não eram ninguém naquele lugar, mas tinham recebido o direito de voltar para o lar. Cada uma no seu quadradinho. Puxa vida, quando eu vi, resolveu pensar. Sim, na ceia familiar. O pensamento era lindo. Era ali pai, mãe, irmãos, e neto, e sobrinho, e todo mundo chegando, e passava, e abraçava. Quando alguém viu que aquele foi capaz do pensamento elevar todos os outros. Todos os outros. Parecia mesmo revista de quadrinho. Cada um no seu mundinho, cada um no seu mundinho e com aquele esplendor maravilhoso. Eu, naquele momento, eu desejei muito chorar. Não, eu desejei tanto chorar, tanto chorar, tanto chorar. Fiquei pensando que não tinha uma cadeira para eu sentar. Eu não iria mesmo me agraciar da felicidade que aquelas pessoas estavam no lugar. Eu poderia até desejar, mas a felicidade que ali eu estava a vivenciar, realmente eu tinha. Não, eu tinha motivo e mais motivo para me agraciar da felicidade. De poder trabalhar, textos e mais textos, e mais textos, e mais textos, formar. Pôr do meu braço cansar, mas eu entender que era importante esse banquete eu preparar. Para cada um, no seu próprio mundo, poder estar naquela data tão espetacular. Depois de tanta dor, tanto túmulo lavar, depois de tanto conversar, tanto abraçar, tanto beijar, tanto e tanto e tanto e tanto e tanto e tanto, eu poderia me alegrar. Não, sozinha, eu não iria ficar. Claro que não. Naquele momento eu vivo assim, puxa vida. Estava mesmo a faltar. Naquele momento que ela esteve a chegar, pude ver todo o universo dela. Vivo, o presépio esteve a ficar. O problema era o momento em que os reis magos estiveram a atravessar. Aquela coisa maravilhosa, o lugar. Eu poderia dizer que a cidade de Belém vivinha esteve a chegar. Mas a notícia dos 3 reis magos, não, eu não iria gostar. Não, eu não iria gostar, não. O coração estava a me avisar que não seria bom, não. Naquele momento tão espetacular, os 3 reis magos cumprimentaram Vocinha. O menino Deus estava lá. Eu disse, santo,
se um caixão chegar. Eu não sei mesmo se... Eu não vou gritar. A questão é você conseguir enxergar o que um caixão é capaz de lhe dar. Iria além. Não, aquilo iria além do simples imaginar. Os 3 reis magos estiveram a parar. Todo aquele momento parecia mesmo pausar. Os presentes eles começaram a trocar. Quem tinha mirra passava para aquele outro que tinha incenso, que passou para o outro que tinha ouro e foi trocando. E parecia que cada um estava ali, trocava e trocava e trocava. E quanto mais trocava, mais aquilo tudo parecia que alguma coisa formava. E foi trocando, 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 trocando. De repente, o meu mundo, eles estiveram formando. E numa triste casa eu estive entrando. Bem verdade que eu nem estive gostando. Não era bem o presente que eu estava desejando. Mas os 3 reis magos estiveram me dando. Eu não poderia dizer que eu não estava gostando. Não, eles estiveram muito trabalhando, muito trabalhando, muito trabalhando. Essa desfeita, com toda certeza, eu não iria dar. A questão é que não era fácil. Não era fácil naquele mundo entrar. Eu poderia naquele momento desejar muito, 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 buscar ali, vocinhar. Mas, dentro de tudo aquilo que eu estava a enxergar, eu não queria mesmo, naquele momento, com ela, aquilo tudo compartilhar. Pedi licença e com ela eu fui encontrar. Nós duas estivemos a abraçar. Eu entendi que eu só iria encontrar motivos para chorar. Mas eu tinha que continuar. A questão é que uma criancinha esteve a se aproximar. Trazia um bonequinho que um dia eu estive a ganhar do Papai Noel do lugar. Santo Deus. E me disse: toma, sei que você vai saber a hora de me trazer. Eu não queria que isso viesse a acontecer. Mas eu já estive a entender. Besta, eu não desejei isso. Eu não poderia simplesmente dizer que eu não iria querer. A questão é que quando você recebe algo tão precioso, tão precioso, tão precioso, você não pode simplesmente não amar. Você não pode não trazer tudo aquilo que está a carregar. Então eu estive a olhar e disse para ela: passe para cá tudo aquilo
tudo aquilo que ele precisa usar. Com você nada pode ficar. Se sou eu que vou cuidar, eu preciso toda a documentação tirar. Não pode ficar com meios do coração desassossegar. Sou eu que vou saber a hora de lhe entregar, mas é nas minhas condições, não nas que você quer vivenciar. Ela parecia não gostar. Era como se ela fosse perder algo assim de cunho muito particular. Eu disse para ela: a gente não pode perder algo se a gente sabe a quem a gente esteve a entregar. A gente só perde se a gente largar em algum lugar. Mas se você me entregar, você não vai perder. Eu vou preservar. Mas é com tudo que ele precisa levar. Você não pode com nada ficar. Eu olhei para a vozinha e entendi o quão foi difícil para a vozinha trazer ela para aquele lugar. Ela sabia que ela tinha que voltar. E que ela não encontraria força para sair de lá. Então toda a indumentária ela esteve a me dar. Eu desejei muito, muito mesmo, poder um salmo ofertar. Mas o menino apitou de lá. Era uma interjeição. Lá estava o sinal de pontuação. Não era o momento de cantar. Surdo, o mundo parecia ficar. Compreendi que não é fácil. Treva a gente virá. Quão doloroso é todos os nossos sentidos a gente desconsiderar. Não sentir mesmo a importância da gente preservar para poder naquele momento a gente usar. O silêncio era de amargar. Parecia que faca a chegar sem a gente escutar. Mas a gente pode ajoelhar. A gente pode mesmo se desesperar. A gente pode se lembrar de todas aquelas pessoas que foram capazes de pegar terra e jogar, compreendendo mesmo o quão era necessário o manto rasgar, feito navalha, dando para o outro a certeza de que a tristeza estava a lhe dominar. Que o outro poderia partir devagar. Que o luto
iria vivenciar. Que cravo de defunto não iria lhe derrubar. Saberia a hora certa do cravo de defunto enterrar. O cheiro passar e saber a hora de voltar. Sim, a casa escancarar e convidar o cravo para levantar. Porque com toda certeza uma rosa ele iria encontrar. E ele iria ter motivos do travessão usar 2 pontos, dialogar. Deus sempre me disse que eu poderia encontrar felicidade, se assim eu viesse a desejar. Não para mim. Não felicidade para mim. Eu não encontraria essa felicidade naquele mundo ali. Mas eu poderia sorrir. Eu poderia sorrir com a família do meu existir. Deus sempre disse isso para mim. É verdade. Quando a gente aceita se servir dos pequenos lírios que estão a surgir, a gente pode encontrar motivos. E motivos, e motivos, e motivos para seguir. Eu posso não estar ali com a família que faz parte de mim, mas isso não é motivos para eu não construir esse mundo para mim. Sempre desejei sorrir. E se é tão difícil sorrir com tudo que faz parte de mim, eu desejei mesmo construir motivos para cada um que eu conheci. E edifiquei a cadeirinha. E foi bom. É bom e sempre será. Por isso, mais um livro. É verdade. Mais um livro eu estive de fato a terminar. Conceituando. Respeitando o mundo que eu estive entrando. Não estivemos programando. Não. Nenhum dos quatro livros desse mês. Puxa vida, escrevi 4 livros esse mês. Gramaticando, gerundiando, resenhando e agora conceituando. Olha que foi doloroso, muito doloroso. Não é assunto para a gente, de fato, desconsiderar, nem com graça, mas a gente pode mesmo levar a nossa graça para quem está a precisar. Por isso, vou aproveitar o feriado familiar. Eu vou encontrar motivos para me alegrar. Isso sim. E se
o mês ainda não está a terminar, nem vou dizer que não tem possibilidade. Mas o divino me diz assim: nós vamos de fato viver a vida como a vida te apresentar. E se de fato a escada chegar, você sabe que a gente vai sentar e a gente vai ficar lá. Sim, sabe como é, né? Quando a gente tá num lugar, a gente senta e chega um, conversa, outro e outro. E foi bom ter sido assim. Dedos de prosas e mais prosas. Eu nunca vou desistir de sorrir. Essas pessoas trouxeram muita alegria para mim. E eu agradeço a cada uma. Por isso foi tão simples ter escrito assim. Tão simples. Obrigada, minha gente. Obrigada sempre. Um feliz Natal. Uma feliz vida familiar. E a gente volta a se encontrar. Bom dia, bom dia, bom dia e até a próxima.